A paz do Senhor, Cordeirinhos. Estamos aqui para mais uma aula da nossa EBD. Nós já estamos na lição de número 4. E esta semana nós vamos falar de um amigo de Jesus que andou sobre as águas. Vamos fazer uma oração para nós começar a nossa EBD. Senhor Jesus, nós te agradecemos por este dia. Nós te agradecemos também por aprender mais um pouquinho da sua palavra. Entra em cada lar de cada cordeirinho e abençoa grandemente, Jesus, que eles possam estar com o coração aberto para aprender a sua palavra, Jesus. Amém. Esta semana nós vamos falar de um amigo de Jesus que ele teve medo, mas ele também foi muito corajoso. Nosso versículo, nosso texto áureo, ele fala bem assim, crianças, que está lá no Salmo 118, verso 6. Diz assim: o Senhor está comigo e eu não tenho medo. No Salmo 118, 6. É normal nós termos medo, né? Todo mundo tem medo. Mas quando Jesus está com a gente, crianças, a gente não precisa ter medo. E o Senhor está todo dia, a todo momento com a gente. Então, a gente tem que, toda vez que tiver algum medo na nossa vida, nós temos que falar: o Senhor está comigo, por isso eu não tenho medo. E a nossa história vai contar que Jesus ele tinha pregado por uma multidão. Então, ele resolve parar numa prainha, numa terra firme, para falar com o Papai do céu. Enquanto isso, Pedro e seus amigos, eles entravam no barco e ficavam lá à espera de Jesus, enquanto Jesus estava falando com o Papai do céu. Jesus gostava muito de falar com Deus, ele gostava muito de tirar o seu tempo para falar com Deus. Mas, de repente, começou tudo a escurecer e começou uma forte chuva, cabrum, e o vento muito forte, e as ondas começaram a aumentar, e Pedro e seus amigos começaram a ficar com muito medo, começaram a ficar com o coração apertado, com medo daquelas ondas, de tudo aquilo, daqueles ventos, daquela chuva forte. E é normal, né, crianças? Porque a Bíblia fala que estava chovendo bastante. Mas eles tiveram tanto medo que eles esqueceram que eles podiam falar com Jesus que pode todas as coisas. E eles ficaram apavorados e não lembraram de Jesus. Mas Jesus, que ele pode todas as coisas, ele ouviu Pedro e seus amigos lá com medo, atemorizado. Então, Jesus ouve, né? Mas viu que o barco, por causa da chuva e dos fortes ventos, se afastou daquela prainha. E agora, como que Jesus ia até ele? Mas Jesus, ele pode todas as coisas, então ele fez algo extraordinário. Jesus começou a andar sobre as águas, criança. Mas Pedro e seus amigos, quando viram aquele homem lá, eles acharam que era um fantasma. Ficaram com mais medo ainda. Mas Jesus já acalmou eles, né? Falando que era Jesus, que não era para eles ter medo. O que eles precisavam ter, crianças, era fé e coragem, que Jesus estava
com eles a todo tempo. E Pedro, como era, né? Com Pedro, com a sua confiança, apesar de ter medo, Pedro foi muito corajoso. Então, Pedro falou: Jesus, Jesus, se é mesmo o Senhor, deixa eu ir contigo. E Jesus falou: venha, Pedro. Então, Pedro começou a andar sobre as águas, porque Pedro estava com os olhos olhando para Jesus, mas de repente o medo de Pedro volta. E o Pedro começou a ficar assustado com aquelas ondas. Então Pedro começou a afundar, crianças. Então Pedro logo fala: Jesus, me ajuda. E então Jesus pegou pela mão de Pedro e levou Pedro até o barco. Jesus levou Pedro até o barco. O que essa história quer contar, crianças, que por mais que nós temos medo, nós temos que confiar que Jesus está com a gente e que Ele pode todas as coisas. Deus abençoe a vida de cada um. E lembre do nosso versículo que está lá em Salmo número 118, versos 6. O Senhor está comigo, por isso eu não preciso ter medo. Deus abençoe.